Boa tarde. Que bom que todos estão aqui. Aos poucos vão chegando mais. Mas aí, como a gente tem um compromisso com vocês, né, que chegaram no horário, e também da transmissão que as pessoas estão esperando, aguardando, né, o início, nós vamos continuar, né, no nosso ciclo de palestras. Hoje o Nicolas vai falar e depois a Jane também vai falar um pouco para vocês. E aí vamos dar início, tá bom? Aí ao final de cada... O Nicolas vai falar ao final, quem quiser fazer perguntas. Aí vocês aguardam o microfone, que é para as pessoas também escutarem da transmissão, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo Antônio Nicolas Godinho de Souza Cavalcante. Eu sou assessor jurídico na Coordenadoria de Recursos Extraordinários Especiais. E o tema de hoje vai ser o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR. E vamos fazer uma análise procedimental do incidente. Não vamos nos ater a detalhes do procedimento aqui no tribunal, porque ainda está em construção em outros setores. Vamos ater ao procedimento como está na novo CPC e também no regimento interno aprovado agora recentemente. A estrutura da apresentação ela vai ter uma introdução, vai falar um pouco do IRDR, o procedimento em si, com todas as fases, a fase de divulgação e vou fazer umas considerações finais. Alguns fatores ensejaram o surgimento do IRDR. Primeiro nós tivemos um aumento exponencial das demandas. Foi necessária a criação de vários dispositivos de resolução dessas demandas repetitivas. A gente tem dois exemplos aqui, a repercussão geral e recursos repetitivos. E deles também trouxeram modelos para aplicar no IRDR. O novo CPC, ele trouxe o IRDR no seu bojo para aplicar o que já era aplicado em repercussão geral e repetitivos, mas só que em âmbito local, porque o repercussão geral e recursos repetitivos aplica para essas demandas repetitivas em âmbito nacional. Antes do IRDR, nós tínhamos uma discrepância nos julgados. No mesmo órgão jurisdicional, podia ter várias decisões até antagônicas. O IRDR veio, então, para uniformizar essas decisões dos órgãos jurisdicionais. Pode voltar rapidinho? Se essas decisões elas tiverem questões unicamente de direito e que ponham em risco a isonomia e a segurança jurídica, o IRDR pode atuar nessas decisões. O regimento interno do TJPA, agora aprovado e foi publicado dia 12 de maio agora, ele trouxe no capítulo 3, que são dos precedentes judiciais, na seção 2 trouxe o IRDR, dos artigos 188 até 195. Pode passar. Vamos fazer agora uma análise de todas as fases do IRDR, fazendo um comparativo com o regimento interno recentemente aprovado. Primeiro vamos falar dos pressupostos de admissibilidade do IRDR. Pode passar só mais um, por favor. O novo CPC trouxe dois pressupostos de admissibilidade. O primeiro é que tem que ter uma efetiva repetição dos processos, versando sobre questões unicamente de direito, e também que ponham em risco a isonomia e segurança jurídica. Pode passar mais um. Durante o processo legislativo do novo CPC, havia um terceiro pressuposto. Tinha que ter uma causa pendente no segundo grau para que o IRDR fosse suscitado. Mas durante esse processo legislativo, esse terceiro pressuposto ele foi excluído. Tem uma corrente doutrinária que diz que mesmo com a exclusão desse terceiro pressuposto, ele continua valendo. Mas tem outra corrente, a qual me filio, que diz que não, que essa causa pendente no segundo grau não é pressuposto de admissibilidade por IRDR. E aqui a gente vê que no primeiro artigo que fala sobre IRDR do regimento interno, ele trouxe, afirmando que os pressupostos de admissibilidade do IRDR no Tribunal de Justiça é o que está escrito no artigo 976, que tem que ter a efetiva repetição de processos, de questões unicamente de direito, e também que ponham em risco a isonomia e a segurança jurídica. Pode passar.
Agora, os legitimados para suscitar o IRDR. Temos primeiro o juiz ou relator por meio de ofício, as partes por petição e o Ministério Público ou a Defensoria Pública também por petição. E é um caso interessante que se o Ministério Público ele não for o que deu start ao IRDR, ele vai atuar no IRDR obrigatoriamente como fiscal da lei. Pode passar. Então a gente tem aqui no artigo 188 do Regimento Interno que ele trouxe o que está escrito no novo CPC, que traz o juiz ou o relator por meio de ofício e também... Pode passar mais um? E também as partes do Ministério Público e a Defensoria Pública por meio de petição. Como é feito esse pedido de instauração? Ele tem que trazer a comprovação da conjuntura dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 976 do novo CPC. Pode ser que mais de um legitimado suscite o IRDR. Isso não tem problema, que esses pedidos de instauração, eles são recebidos de forma regular e são apensados todos no processo de IRDR. Há também a possibilidade de o IRDR ser instaurado sobre a mesma matéria em mais de um tribunal. Vamos supor que o Tribunal de Justiça do Pará instaura um IRDR sobre uma determinada matéria e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul instaura um IRDR com a mesma matéria. Nessa situação, o IRDR deixou de ser local e já passou a ter caráter nacional. E isso já vai ser competência dos tribunais superiores, que a gente vai ver mais à frente. Pode ser também que as partes tenham a desistência ou abandono da causa. Também não tem problema, porque o IRDR visa também, ela vai desistir da causa, o interesse da parte de desistir, porém, tem o interesse público que aquela tese jurídica do IRDR seja fixada. Então, o trâmite do IRDR continua normalmente. Aqui temos dois artigos do Regimento Interno que falam exatamente isso. Como deve ser o ofício, a petição. Aqui, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ele trouxe mais esmiuçado como tem que ser esse pedido. Que ele tem que mostrar a multiplicidade dos processos, tem que ter o número dos processos, e as partes têm que estar tudo demonstrado nesse pedido de instauração. E aqui também está previsto que pode ter simultaneamente mais de um requerimento de instauração do incidente, e que vão ser apensados normalmente. Pode passar. O juízo de admissibilidade desse IRDR, ele é feito por órgão colegiado. O novo CPC, ele foi bem claro e deixou que esse juízo de admissibilidade seja feito por órgão colegiado. Ele não pode ser feito de forma monocrática. E pode ser que ocorra a inadmissibilidade desse IRDR por conta de carência dos pressupostos. Mas quando essa carência for sanada, ele pode ser suscitado de novo e vai ser instaurado normalmente. A indeterminação das expressões dos pressupostos de admissibilidade, ela foi muito criticada. Alguns falam que essa indeterminação, ela não tem como aferir se aquele pressuposto está sendo cumprido ou não. Mas uma grande parte da doutrina fala que não, que essa indeterminação, ela é positiva. Eu também acredito nisso. Porque os tribunais do Brasil, eles têm postos diferentes, eles têm características diferentes. Então, uma quantidade que vai pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica aqui no Tribunal de Justiça do Pará, às vezes não vai pôr em risco essa isonomia e segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo. Porque o porte é maior, o volume de processo também é diferente. Então, o legislador ele deixou essas expressões em aberto para que cada tribunal se adaptasse de acordo com as suas características individuais. Temos um impedimento para que o IRDR fosse instaurado, que é, se tiver algum tema de repercussão geral ou recurso repetitivo, ele não pode ser instaurado, porque já é um tema que já está nacionalmente e já tem um caráter nacional que foge do objetivo do IRDR. Essa decisão de admissibilidade, ela pode sofrer recurso.
Um exemplo disso é se essa admissibilidade for feita de forma monocrática. Então, cabe recurso dessa decisão de admissibilidade. Aqui temos, no artigo 190, o nosso regimento interno prevendo juízo de admissibilidade, que ele designou como órgão colegiado o Tribunal Pleno para fazer esse juízo de admissibilidade. Quando o IRDR ele é instaurado, ele suspende todos os processos que viessem sobre foram semelhantes àquele tema, todos os processos individuais e coletivos, sejam eles do primeiro, do segundo grau, inclusive os que tramitam nos juizados especiais, eles ficam suspensos a partir do juízo de admissibilidade. Pode ocorrer também que, mesmo suspenso, tenham pedidos de tutela de urgência. Esses pedidos, eles vão ser analisados normalmente de acordo com onde tramita o processo original. Se o processo original que está suspenso tramita no primeiro grau, aquela tutela de urgência ela vai tramitar no primeiro grau e vai ser analisada no primeiro grau. A hipótese de suspensão em todo o Brasil. O Tribunal de Justiça do Pará, ele pode instaurar um IRDR. Só que qualquer um legitimado de outra localidade que tenha semelhança com aquele tema de IRDR, ele pode suscitar para os tribunais superiores que seja suspenso em todo o Brasil sobre aquele tema do IRDR. Mas essa suspensão ela só vai continuar se no julgamento do mérito for interposto um RE ou um RESP e vai subir para o STJ e ou o STF, aí sim ele vai analisar esse caráter nacionalmente. A qualquer tempo pode ser feito pedido de extinção. A parte pode alegar que aquele processo ele tem um distinguish do IRDR. Porém, depois do julgamento de mérito, ele só pode fazer isso via recurso. A suspensão dos processos, ela não suspende a prescrição das pretensões individuais. Para amenizar essa situação, o legislador trouxe um prazo para que o IRDR fosse julgado. O prazo é de 1 ano. Mas só que o relator ele pode alongar esse prazo, pode prorrogar, dependendo da necessidade. Se o RDR, o tema, for muito complexo, precisar de mais discussões acerca daquele tema, ele pode prorrogar por 2, 3 anos, o que for necessário. E temos o artigo 191 do regimento interno, que fala sobre a admissão realmente do incidente, que essa admissão vai suspender toda a tramitação dos processos que tenham identidade com o RDR no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Além da suspensão, o relator tem inúmeras atribuições quanto à instrução. Elas estão no artigo 982 e 983 do novo Código de Processo Civil, e são atribuições chamadas de secretaria, que é para intimar o Ministério Público, notificar as partes, etc. O relator também, durante essa instrução, para deixar a discussão mais robusta, ele pode ouvir as partes, os demais interessados, compor o amicus curiae. Pode passar. Ele pode também realizar audiências públicas. Vamos supor que o tema é sobre um caso ambiental. Ele pode fazer uma audiência pública, chamar estudiosos daquela área para poder compor o entendimento dele. Temos aqui os artigos do regimento interno que falam isso. As atribuições do relator, e inclusive de realizar a audiência pública, se ele achar necessário. Então chegamos ao julgamento. Os procedimentos de julgamento eles estão no artigo 984 do novo CPC. São os procedimentos, quanto tempo as partes têm para falar, etc. O julgamento ele deve ser feito pelo mesmo órgão colegiado que admitiu aquele IRDR. No caso, nosso regimento interno indicou o órgão, o Tribunal Pleno. Esse acórdão que sair do julgamento de mérito, ele tem que ser bem fundamentado. Ele tem que trazer todos os fundamentos contrários e favoráveis àquele tema. Se ele não for bem fundamentado, o novo CPC fala que ele pode ser até nulo.
E, por fim, a gente tem também a questão que a tese jurídica que é fixada no julgamento, ele fixa a tese jurídica, mas também julga a demanda que deu origem àquele RDR. Quando um legitimado ele indica, suscita o IRDR, vamos supor que um juiz do primeiro grau se depara com 100 processos que ele tem com ele, indica um como representativo daquela controvérsia, e no pedido de instauração do IRDR, ele indica também que ele tem mais 100 daqueles. Aquele representativo que ele indicou, ele vai ser julgado junto com a fixação da tese, nesse momento do julgamento de mérito. Qual é a abrangência da aplicação dessa tese? A tese jurídica, ela vai atingir todos os processos individuais, coletivos, primeiro, segundo grau, do juizado especial, vai chegar em todo o âmbito do Tribunal de Justiça do Pará. O prazo do julgamento, como eu já falei, é de 1 ano, mas o relator ele pode prorrogar esse prazo, se houver necessidade. E o julgamento do IRDR, ele tem preferência aos demais. Ele só não tem preferência aos processos que tenha réu preso ou habeas corpus. Então, ele é chamado que ele tranca a pauta, porque ele tem a preferência dos demais. Também pode ter recurso ao acórdão do julgamento de mérito, pode ser interposto um RE ou um RESP. E esse RE e RESP que for admitido contra esse IRDR, ele tem efeito suspensivo. Por quê? Quando o RE ou o RESP ele é admitido, vai para a análise dos tribunais superiores. Então, a análise daquele tema do IRDR deixou de ser local e passou a ser nacional. Esse RE ou RESP admitido, ele vai, no futuro, pode ter um tema de repercussão geral ou de recursos repetitivos, que vai ter uma abrangência nacional e vai aplicar em todo o território do Brasil. Temos aqui 2 artigos do regimento interno que falam dessa parte do julgamento, que a tese jurídica fixada, ela vai atingir todos os processos que vão discutir aquela matéria. E também que o incidente ele tem preferência sobre os feitos, exceto o que envolva réu preso e habeas corpus. Temos também a revisão dessa tese. Depois fixada a tese, a qualquer tempo pode ser feita a revisão da tese. Ela é muito importante para deixar sempre a jurisprudência daquele tribunal atualizada. Sempre atualizada, com a realidade que é apresentada naquele tribunal. Todos os legitimados a suscitar o IRDR também podem pleitear a revisão de tese. O único que não pode pleitear essa revisão de tese são as partes. Isso gerou uma polêmica, porque muitos falam que as partes estão perto do processo, eles podem notar com mais celeridade quando houver alguma mudança de entendimento. Porém, o legislador ele retirou as partes do rol de legitimados para suscitar a revisão de tese, porque certamente poderia atrapalhar essa parte do procedimento, que as partes poderiam utilizar a revisão de tese como uma forma de recurso. Imaginemos 1000 processos vinculados a um IRDR, essas 1000 partes tentando uma revisão de tese, mas é mascarada de recurso. Temos o prazo. A gente não tem um prazo determinado para a revisão de tese. Ela pode ser feita a qualquer tempo, quando o entendimento for alterado. A superação desse entendimento, ela não revoga o entendimento anterior. Ela só é uma superação de entendimento. Então, essa revisão de tese ela só atinge processos futuros. Os antigos, que já transitaram em julgados, não são atingidos pela superação de tese. Pode passar. Temos a parte da divulgação do IRDR. O novo CPC, ele traz no artigo 979, como deve ser feita essa divulgação, minimamente. O tribunal ele tem que ter um banco de dados com todas as informações dos temas do IRDR. E tem que comunicar ao CNJ que ele vai ter um canal único com todos os IRDRs, todos os instaurados, todos que já foram julgados, que ele vai divulgar por esse canal único.
nosso tribunal, nossa unidade de coordenadoria de recursos extraordinários especiais, ele já desenvolveu vários mecanismos que possibilitam fazer o gerenciamento e também a divulgação desse RDR. Aqui a gente tem o artigo 190 do Regimento Interno, que diz que quando for instaurado o IRDR, tem que ser feita a ampla divulgação para que seja comunicado diretamente ao CNJ, como prevê o novo CPC. Aqui a gente tem alguns exemplos de mecanismos que a Coordenadoria de Recursos Extraordinários ela utiliza para as outras demandas repetitivas, como repercussão geral e recursos repetitivos, e que também já estão adaptadas para receber o IRDR. Temos aqui o primeiro, seria a comunicação com o CNJ. A comunicação do CNJ, que é exigida pelo novo Código de Processo Civil para o IRDR, ela já é feita regularmente com a repercussão geral e com recursos repetitivos. Trimestralmente são enviadas planilhas com todas as informações de todos os processos que estão sobrestados ou suspensos pelo Tribunal de Justiça do Pará, e a gente envia para o CNJ e eles fazem essa divulgação. Isso também já está adaptado para o IRDR. Essa mesma comunicação, esse mesmo canal com o CNJ também pode ser feito com o IRDR. Outro ponto, nós temos um módulo sistema Libra específico para as demandas repetitivas. Nesse módulo, a gente reúne um banco de dados com todas as informações de repercussão geral e recursos repetitivos, e também já está adaptado para o IRDR, vai poder fazer um banco de dados específico para o IRDR. Além desse banco de dados, esse módulo ele tem um dispositivo que a petição inicial que o advogado der entrada, ela já vai poder identificar os potenciais, repercussão geral e recursos repetitivos. Isso já está implantado, mas já está adaptado para o IRDR. Também aquela petição inicial vai poder identificar quais são os possíveis IRDRs, temas de IRDRs para aplicar naqueles casos. Temos também a página no site do TJPA. A página no TJPA ele tem todas as informações, o banco de temas, todos os temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, que também já está adaptada para receber o IRDR, para dar essa informação lá na página no TJPA. E por último, temos também o projeto Mala Direta, que é o projeto que consegue atingir com mais êxito essa questão da divulgação. O projeto Mala Direta consiste no sistema push de e-mail, que reúne as informações de um tema, por exemplo, de recursos repetitivos ou de repercussão geral, e é mandada para diversos setores do tribunal, inclusive chega nos juízes do interior e fora do tribunal. A gente já manda para a PGE, para outros setores também. Esse projeto, por exemplo, quando um tema de recurso repetitivo é afetado, a gente prepara um e-mail com as informações mínimas daquela afetação, e essa afetação chega em todos os lugares. Então a gente verifica que vai além do que é exigido pelo novo CPC. Tem outros mecanismos para dar essa ampla divulgação, para buscar sempre a prestação jurisdicional mais satisfatória. Aqui eu trouxe um exemplo do projeto Mala Direta. Isso aqui é uma informação de afetação do STJ de algum tema. Então, o STJ afetou o representativo tal, gerando o tema 945. Tem um resumo de que é aquele tema, e essa informação chega nos juízes interiores, chega em outros setores, e chega até fora do tribunal. Isso também pode ser usado com IRDR. Então, estaria ali que o Tribunal de Justiça, ele instaurou o IRDR tal, e com um resumo daquele IRDR. Isso ia chegar nos juízes do interior, por exemplo, e eles poderiam facilmente, vendo que tem processos semelhantes com aquele tema, já suspender aqueles processos na própria vara deles. Então, como considerações finais, nós temos que o IRDR ele faz a uniformização jurisprudencial através da sua fixação de tese jurídica. Temos que também a indeterminação dessas expressões de pressupostos de admissibilidade, como
uma efetiva repetição de processos unicamente de direito, que põe em risco a isonomia e a segurança jurídica, é um ponto positivo, porque ele deixa cada tribunal se adaptar à sua realidade e às suas características pessoais. O entendimento de pendência de causa no segundo grau para que o RDR fosse citado, ele não procede porque esse era um pressuposto durante o processo legislativo que foi excluído durante esse processo legislativo. Temos também que é congruente as partes não participarem dos legitimados para a revisão de tese, porque poderiam até atrapalhar essa fase. Temos que o regimento interno, ele já trouxe o trâmite do RDR, como é que vai ser aqui dentro do TJPA. E, por fim, temos os mecanismos disponíveis para dar essa divulgação ao RDR e fazer o gerenciamento de todos os temas. E com isso, eu finalizo a minha palestra. Muito obrigado. Para fixar a tese, qual é o quórum que tem que atingir? Pois é, a fixação de tese, o novo CPC, ele deixou em aberto para cada tribunal, através de suas características, fixarem via regimento interno, via normativos, como é que vai ser feito em cada tribunal. Então, a partir do regimento interno e de outras instituições normativas, o tribunal já está prevendo isso. E não só isso, a questão do como vai ser feita a distribuição, como é que vai ter todo o trâmite daquele RDR dentro do tribunal. Então, esses detalhes de como vai ser o trâmite do RDR, cada tribunal vai definir de acordo com as suas características. Não tem nada fechado pelo novo CPC. Por maioria. É por maioria. Mas não tem como. Gente, e mais. Então, por hoje, né? Vamos ter continuidade com a Jane, né? Vamos esperar que ela venha aqui. Termine. Obrigada, Nicolas. Agora tá, né? Boa tarde a todos. Eu sou Jane Coutinho, da Assessoria de Recursos Extraordinários e Especiais. Sou servidora do TJ desde 2006. Vim da Infância e Juventude, trabalhei com Alisson também ali. Trabalhei por lá 9 anos e meio. E quando a desembargadora Odete veio para o desembargo, eu vim como coordenadora de gabinete dela. A aposentadoria dela, eu fui chamada para compor o time do César. Então, de casa, tenho 10 anos e um pouquinho, né? Mas também estagiei na Infância e Juventude, fui estagiária do TRT, enfim, passei pela advocacia também. Aqui nós temos pessoas de secretarias, né? Gabinetes, temos um magistrado, eu acho. Doutor Ronaldo, tudo bem? Tá certo. O que eu vim falar? O assessoramento do juízo de admissibilidade nos recursos extraordinários e especiais. A gente vai falar sobre... Temos as considerações iniciais. Essa questão do juízo de admissibilidade tinha sido abolida, né, pelo novo CPC, até vir a alteração em fevereiro, através da Lei 13.256. Ainda há, né, uma resistência muito grande da doutrina e muitos juristas a respeito dizem que existe uma usurpação de competência, né, dos tribunais locais,
quando fazem apreciação que não dizem respeito só à tempestividade, preparo, legitimidade de recorrer, quando fazem alguma incursão sobre o mérito, né? Até porque, por exemplo, a Carta Magna, no 102.3 e no 105.3, referem que somente os tribunais superiores é que farão julgamento desses recursos constitucionais, no caso. Tem doutrina que diz que não há sentido de se entender que o tribunal recorrido possa incursionar pelas razões do recurso, caso em que haveria não juízo prévio de admissibilidade, mas uma análise indevida do mérito recursal. Dizem eles que o que tem que ser examinado na origem, como eu falei há pouco, é se houve ou não alegação de malferimento. Bastava dizer isso. Houve alegação, está lá, está dito que houve ferimento da Constituição, no caso extraordinário, ou então houve ferimento de lei federal, no caso do especial. Basta isso, alegou, pronto, já deveria ser admitido. Não deveria haver incursão alguma sobre o mérito. A doutrina chama de mal com U, né? Mal, juízo de admissibilidade. Eu trouxe essa observação, né, do Lênio Streck e do Dierle Nunes a respeito dessa crítica à sobrevida do juízo, do duplo juízo, né? Então, na lei já aprovada, o fato do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários ter sido transferido para os tribunais superiores auxiliava o acesso para a revisão dos posicionamentos, vez que somente o próprio tribunal, seu Pedro, quer que repita? Forma um precedente e que pode revê-lo. Eles chamam de intermediação demorada, né? Tirava-se a intermediação demorada e contraproducente dos tribunais de segundo grau. Então, a crítica. O novo CPC tomou 5 anos de debate. Essa alteração, trazida pela Lei 13.256 de fevereiro, no Senado, por exemplo, só 51 dias. Então, algo que foi tão debatido, foi mudado tão facilmente, né? Essa é uma crítica deles. Aqui, a justificativa com relação a esse retorno do juízo de admissibilidade. Bom, tem uma proposta, a proposta de alteração foi através do PL 2384/2015, do deputado Carlos Manato de Solidariedade do Espírito Santo, e, em síntese, tem vários pontos que foram justificados, mas o que me chamou mais a atenção é essa, que no mecanismo atual, segundo informações do STJ, 48% dos recursos especiais interpostos na origem não foram remetidos àquela corte. Eles falam, inclusive, num númerozinho, o que significava isso em números? 452.700 recursos especiais, desses 452.700 recursos, 78.000 somente foram admitidos. E o restante trancado, 146.800, não houve sequer interposição de agravo. Então, é muito válido esse juízo de admissibilidade feito aqui na origem. Tá? Muito válido. A observação do senador Blairo Maggi, né, do PR do Mato Grosso, a respeito, é que o juízo de admissibilidade na origem consegue poupar o STF e o STJ de uma quantidade vertiginosa de recursos manifestamente descabidos. Fato que deporá contra a celeridade que se requer dessas instâncias extraordinárias no novo cenário de valorização da jurisprudência desenhado pelo novo Código. Aí pergunta-se, houve uma preocupação com o uso do bom ou mau juízo de admissibilidade? Provavelmente não seria isso. Gente, a redação anterior do 1030, né, até a introdução da Lei 13.256 era essa. Recebida a petição no recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, que agora se conta 15 dias úteis forenses, né? Fim do qual os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior. E a nova redação houve a sobrevida do juízo de admissibilidade, que está ali no slide informado sobre a vigência, né? Não tem correspondente no 73. Então, feita a recepção do recurso,
A secretaria procede em intimação, depois de organizado, vem para a assessoria, né, do juízo de admissibilidade, que aqui no caso do TJ, o órgão de assessoramento é a Coordenadoria de Recursos Extraordinários Especiais, que prepara, né, a prévia, vai para a assessoria da vice-presidência, tem aqui a Noelle, nossa colega, né, que está representando, que também nos apoia nesse trabalho. Mas, vamos lá. Quando é que se nega seguimento ao recurso? Então, recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo, exarado em regime de repercussão geral. Nega seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente exarado no regime dos recursos repetitivos. Na terça-feira, o César esteve aqui abrindo, né, os trabalhos do ciclo de estudos e ele explicou como era o processamento dessa sistemática, né, que também é feito sob a assessoria da coordenadoria, que tem um núcleo específico, o NURE, que faz o gerenciamento desses temas. Ele expôs também a ferramenta que existe no Libra, que você pode consultar os temas, e também existem as páginas, né, dos tribunais superiores, onde se pode verificar a afetação, o cancelamento, o que já foi julgado também. Bem, quando a decisão do tribunal recorrido diverge da orientação do Tribunal Superior, aí existe a possibilidade do juízo de retratação. Oportunidade em que, aqui no caso do Tribunal de Justiça do Pará, o vice-presidente, né, despacha, devolvendo à Câmara Julgadora para, se for o caso, realizar juízo de retratação. Se não houver o juízo de retratação, retorna para análise na coordenadoria, para que refaça, verifique os pressupostos de admissibilidade a respeito, né? Se não houver alteração também, né, César, do recurso, verificar os pressupostos para poder encaminhá-lo aos tribunais superiores, conforme a necessidade. Controvérsia de caráter repetitivo, que ainda não foi decidida, né? Ou nem pelo Tribunal, nem pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a matéria, né, a disciplina de competência de cada um, o recurso fica sobrestado. O César também informou que existe um local específico onde ficam os processos acondicionados, aguardando o julgamento final, até essa comunicação chegar para a coordenadoria e serem feitos os andamentos necessários. Também lá na coordenadoria, né, como apoio do juízo de admissibilidade, faz-se a seleção do recurso como representativo da controvérsia, constitucional ou infraconstitucional. Né? Depende da matéria. Eu acho que recentemente a gente ainda não pensou algo esse ano ainda, gente. Ainda não pensou. Aqui, realizar o juízo de admissibilidade, que é fazer aquela incursãozinha, além dos pressupostos mais de regularidade formal, fazer aquela pequena incursão sobre o mérito, para ver se não trata de fatos e provas, se não está, se não há necessidade de reanálise de lei local, para ver a pertinência temática, se aplica súmulas já existentes para brecar o segmento, verificar se a parte recorrente impugnou realmente todos os pontos da decisão recorrida, se essa impugnação ela tem elementos capazes, né, de infirmar aquilo que foi dito no acórdão e que possa ser reapreciado pelos tribunais superiores, que devem se ocupar de questões mesmo de direito e não questões fáticas. Então, aí, a letra B, né? O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao STF ou ao STJ, desde que o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação, que é o que foi falado agora há pouquinho, né?
Essas hipóteses de negativa de segmento, seriam elas taxativas ou exemplificativas? Realmente aí só o STJ para dar a palavra final, né? Mas hoje o que a gente vê na jurisprudência, quando existem as alegações de usurpação de competência, né, que existem muitas, mas elas não vingam. Por quê? Porque os tribunais de origem, eles têm sido muito cuidadosos nessas análises. Fazem a análise com base nas súmulas, com base na jurisprudência dominante. A hipótese em que cai por terra essa alegação, né, muito manejada, né, Camila, pelos advogados sobre essa eventual usurpação de competência. Bem, e a comunidade jurídica segue indignada com isso. Comunidade jurídica que eu falo são alguns doutrinadores e os advogados de uma forma geral, né? Porque diz o seguinte, que a título de exercer mero juízo de admissibilidade dos recursos, os tribunais recorridos continuarão apreciando indevidamente o mérito das alegações das partes, usurpando as competências do STF e do STJ. Outra afirmativa que eu achei também interessante. Cada tribunal continuará fazendo um juízo de admissibilidade a seu modo, com base em critérios específicos e sectários em prejuízo do ideal de isonomia. Sistemas substancialmente inconstitucional, ineficaz, moroso, extremamente frustrante para as partes. Mas não é bem isso que a gente percebe quando consulta, por exemplo, hoje tinha uma notícia muito interessante no site da STJ, que a Camila bem apontou, falando a respeito da importância do tribunal de origem ser esse filtro. E esse filtro ajuda muito a otimizar a ferramenta deles lá. Por quê? Porque lhes sobra mais tempo para realmente cuidar das causas que precisam ser revistas, das teses que precisam ser revistas. Então é muito valorizado. Eu penso que o juízo aqui, apesar de não ser dito dessa maneira, mas o juízo no tribunal ordinário, ele é um juízo auxiliar. Portanto, eu não penso que fira o princípio do juiz natural. E essa cautela de sempre a juiz natural, usurpação de competência, tem que pensar nos números existentes no Brasil. O Brasil é um país altamente litigante, né? Temos, acho que, uns 100 milhões de causas, se eu não me engano. E o ministro Salomão, quando esteve aqui em Belém, né, em 6 de maio, lá no Fórum Civil palestrando, ele informou que cerca de 1.000 recursos são distribuídos a cada mês para cada um dos ministros. Então é muita coisa, gente, é humanamente impossível. Acho que em prejuízo dessa questão do juiz natural, você não pode criar juízo sobrenatural, né? A pessoa não tem como. Juízo sobrenatural. E fora também todas as estruturas, né? Estrutura de recursos humanos e etc. Vai exigir um trabalho muito árduo, porque a magistratura é um sacerdócio, né? É um sacerdócio e quem trabalha também como serventuário, dando apoio, acaba virando sacerdote também, né? Pela quantidade de trabalho que tem que ser empregada. Então, o STJ, com a súmula 123, ele diz o seguinte, que a decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame de seus pressupostos gerais e constitucionais, que é por isso que as alegações de usurpação de competência, elas caem por terra, porque o trabalho dos tribunais de origem tem sido, né, feito de uma maneira muito bem feita. Eu acho que aqui no Pará, do que eu andei pesquisando, eu não consegui ver que tenha desconstituído muito essa negativa de admissibilidade. Não consegui encontrar, assim, números significativos que refutassem as decisões, né, prolatadas pela vice-presidência em sede de negativa de admissibilidade. E a informação que tem é essa que eu acabei de dizer a vocês, que várias decisões, tanto do STJ quanto do STF, que não acatam teses de que os tribunais ordinários usurpam a competência dos tribunais superiores quando realizam juízo de admissibilidade, avançando sobre o mérito recursal. Eu encontrei algumas decisões do Supremo que eles dizem justamente isso, diz que se utilizar a jurisprudência deles, utilizar a súmula, então está tudo ok. Não tem usurpação de competência, o juízo de admissibilidade está correto. Foi feita a análise que deveria ser feita. Aqui no TJ, né, do Pará, o que a gente tem? As regras do processamento do RE e do RESP estão contidas nos artigos 273 até o 280,
do nosso regimento de 2016. Como o colega há pouco falou, foi publicado no Diário da Justiça do dia 12 de maio. O órgão de assessoramento, repetindo, é a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, que também foi apresentada pelo CESA na terça-feira, e várias atribuições são afetas à coordenadoria, e dentre elas a admissibilidade do recurso. E o trabalho que a vice-presidência, através de seus assessores, também nos ajudam. Tem um link aí da coordenadoria, caso alguém queira consultar para verificar mais a respeito de como é que é o trabalho lá da nossa equipe. Então, logo houve a vigência do novo código, o STJ editou enunciados administrativos. Para o nosso expediente, eu selecionei os que são mais interessantes para o nosso trabalho aqui, que são os enunciados 1, 2, 3, 5 e 6, expostos aqui. Então, o enunciado 1 diz o seguinte: o plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o artigo 1045 do novo CPC, decidiu por unanimidade que o CPC, aprovado pela Lei 13.105 de 2015, entrará em vigor no dia 18 de março. O enunciado 2, ele fala a respeito dos recursos interpostos com fundamento no novo CPC, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista no CPC de 73, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O que leva-se em consideração é a data da publicação do acórdão. Se a decisão que pretende impugnar foi publicada sob a vigência do Código de 73, a admissibilidade é verificada pelo Código 73. Se durante a vigência do CPC de 2015, aí verificado de acordo com o que o CPC de 2015 disciplina. O 3 explica isso que eu falei há pouco. E o 5, nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC de 73, relativos a decisões publicadas até 17 de março, não caberá abertura de prazo prevista no 932, parágrafo único, combinado com o 1029, parágrafo 3º do novo CPC, que é a questão de abrir prazo de 5 dias para fazer alguma retificação, desde que o recurso seja tempestivo. Com relação à juntada de procuração, que a súmula 115 já caiu por terra, com o novo código, que é que diz que o advogado tem que ter procuração para poder assinar o recurso, que não se chama o advogado depois para consertar esse erro. Tinha uma série, Noeli, de recursos que morriam nesse pressuposto. Morriam nesse pressuposto. Deixa eu só ver aqui, que eu queria mostrar para vocês como é que são os fichamentos. Não deu para salvar aí no PowerPoint. Deixa eu ver aqui, colega. Aqui não coube tudo na tela, Estou só puxando aqui. Tá. Ótimo. Na estrutura da coordenadoria, existe uma divisão bem bacana dos trabalhos. Nós temos o NIP, que é o Núcleo de Informação Processual, que funciona mutatis mutandis como uma secretaria. Faz tudo. O processo entra pelo NIP e sai também pelo NIP. E o NIP organiza lançamento no Libra, organiza planilhas de distribuição, porque existe uma distribuição entre os assessores. Temos também uma triagem preliminar, onde são verificados esses aspectos
mais externos do recurso, tempestividade, preparo, cabimento, adequação. Essa ficha aqui, gente, ela vai nortear a decisão. Ou seja, para padronizar, independente do assessor, né, de estilo de cada um que vai verificar, mas existem pontos que têm que ser obrigatórios. Deixa eu ver aqui. Esses arquivos eles vão ser organizados na pasta, né, que já foi entregue para o setor de treinamento. Aí quem tiver o link do curso EAD vai acessar todos esses arquivos. Tem como ver a ficha, ver o que são os itens que são abordados. Então, por exemplo, acórdão recorrido publicado em, aí preenche os dados que são essenciais. A gente verifica a questão de prioridade. Idoso, criança, mulher, violência doméstica, réu preso, né, são questões assim bem específicas. Recurso assinado, contrarrazões, a gente vê a questão do preparo e faz essa remissão aí aos artigos que têm que ser observados quanto a isso. Verifica-se o esgotamento da instância, porque através do recurso extraordinário especial, eles só podem ser contra decisão unânime, né? Acórdão, no caso, decisão monocrática não cabe. Tem que reproduzir a ementa do acórdão na decisão. É verificada a legitimidade, como foi dito, o interesse de recorrer, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade da representação. Tá? A gente verifica essa questão do tipo de violação, se realmente houve a informação, se foi dito qual é o dispositivo que está sendo violado, porque não adianta só contar a historinha e não dizer que dispositivo foi violado, porque aí a fundamentação é deficiente, morre na súmula 284 do STF, que é aplicada também por simetria ao STJ. Pré-questionamento. O pré-questionamento ele é realmente um requisito de regularidade formal que tem que haver, mas no caso até, estou falando da análise do de 73, que ainda tem muita coisa sobre o de 73, já foi amenizado com relação ao 2015, mas no STJ é aceito, né? Até então, isso sob análise de 73, o pré-questionamento ficto é tranquilo, é aceito. No STF tem que haver o pré-questionamento explícito, ou seja, o tribunal recorrido tem que ter debatido a tese com base naquele dispositivo constitucional que está sendo impugnado. Aqui a questão é se o vice-presidente foi relator da decisão. Se ele for, a gente tem que adicionar essa informação, que não há impedimento algum para que ele funcione no juízo de admissibilidade, porque ele não vai fazer o julgamento do mérito final do recurso, é um juízo administrativo, né? Respeito. Essa outra questão é com relação à unanimidade. Divergência do mesmo tribunal não serve para o dissídio, né, da letra C do 105, inciso 3. Razões do RESP, questão controvertida. O César pontuou bem aqui na terça-feira que era importante a gente delimitar essa questão de direito controvertida para ver se é o caso de aplicar a sistemática do repetitivo ou da repercussão geral. Por isso que é importante delimitar bem, né, saber extrair bem essa questão. Aí, com relação se a questão é repetitiva no âmbito do tribunal, faz-se a pesquisa na página do tribunal. Então, às vezes, é por isso que se demora um pouquinho para elaborar essas minutas, porque são pesquisas criteriosas que têm que ser feitas. Né? São pesquisas bem fundamentadas. Aí aquela questão se está afetado ou não pela sistemática. Se não tiver afetada pela sistemática, vai para o juízo regular de admissibilidade. Se estiver afetada, se tiver identidade, a gente tem que identificar o recurso paradigma, o tema, o recurso paradigma e verificar. Se tiver só afetada, sobresta e aguarda. Se já tiver sido julgada, aplica-se a sistemática, verificando se o julgamento for conforme ao entendimento da STJ, o recurso termina prejudicado. Se não, devolve para a Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação.
E esse juízo regular, sem a incidência da sistemática, a gente tenta procurar ver a fundamentação em súmulas, né, do Tribunal, do STF e do STJ. É feito dessa maneira. O extraordinário, ele tem uma peculiaridade da questão da preliminar de repercussão geral. Até o Código 73 exigia-se a preliminar formal e destacada. 2015 já não exige essa preliminar formal e destacada, né? Então já não se pode mais dizer que o recurso não apresentava essa preliminar e, portanto, já seria fulminado. Tá, já mostrei. Agora é aqui. Tá ótimo. Tranquilo. Obrigada. Gente, eu trouxe esses números só para vocês terem uma ideia, tá, do juízo de admissibilidade em números para a gente entender aqui. Então, em 2015, RESP, nós tivemos 86 admitidos. Em 2016, 113. No que pese, a estatística ali está informada só até abril. Olha como houve um aumento na questão da admissão. Eu penso que seja mais com relação aos recursos especiais no âmbito do criminal, porque tem se mandado bastante por força da dosimetria. A dosimetria, a gente tem observado, não está atendendo aos critérios de individualidade que tem que ser pela Constituição. A fundamentação tem sido genérica e é considerada, fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, é considerada inidônea para o STJ. Então, tem se admitido para o fim de reforma da dosimetria basilar. É um caso muito comum de estar sendo dado seguimento. Mas, claro, depende da forma como é veiculado no recurso. Não é, é dosimetria súmula 7. Não, não é assim. É dosimetria vai subir. Também não. Tudo depende da forma como é veiculado no recurso. A forma, é o poder, é o ônus argumentativo do advogado, né, do recorrente. Os denegados. Em 2015, 761. Em 2016 até abril, 321. Houve um aumento considerável de número de processos entrados. As secretarias sabem disso, né? Ainda tem demanda reprisada. Tá. E com relação ao extraordinário. Em 2015 foram 4 admitidos. 2016 até abril, 2. Denegados, 210 em 2015. E em 2016, 121. Eu não trouxe o número de quantidade de recursos entrados, porque eu acho que não é interessante aqui para o que a gente veio expor, né? Mas o que houve um aumento bem incrível de recursos especiais e extraordinários de 2015 para cá, né, César? Aqui é o corpo técnico que trabalha no assessoramento, né, direto do juízo de admissibilidade, tem as identificações. Está um pouquinho apertado, mas vocês depois podem acessar os slides. Informação e organização processual é falar com a nossa doutora Cristina, aqui informa como é que o processo está, onde o processo está, né, como é que é a nossa memória. É a Cris. E aí, e-mail da coordenadoria, as informações. E no final, queria deixar a mensagem para vocês que apoio mútuo é fundamental para a gente otimizar os serviços. Agradeço a confiança de vocês, tá? Por estarem aqui presentes, né, dispondo de um horário de vocês muito particular. Obrigada.